Quem dirige a sua vida? É você mesmo, é você mesma, com os seus pensamentos, com as suas decisões, ou é Deus? Você permite que Deus governe a sua vida? Você deixa que Deus mostre o caminho, dê um direcionamento, revele para onde você deve ir? Provérbios 16 é um capítulo que fala a respeito disso, fala a respeito de quem governa, quem manda na sua vida. É você ou você permite, ou você dá lugar para que Deus possa governar e dar um direcionamento melhor para o seu caminho? Então, aqui, Provérbios 16, nós agrupamos os versículos por assunto, para que possamos entender aqui a revelação, porque a Bíblia é uma revelação, ela traz uma revelação de Deus para nós. Então, aqui o primeiro ponto: quem governa a sua vida? No ponto 1 aqui, os seus planos versus a soberania de Deus. O versículo 1 diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Muitas vezes nós fazemos os nossos planos, colocamos toda a nossa força para realizar um projeto e acaba não dando resultado, acaba não dando certo. Nós aprendemos com aquilo que fizemos de errado, crescemos, claro que crescemos, mas e se nós pudéssemos primeiro falar e apresentar os nossos planos a Deus? E se nós dessemos um tempo conversando com as pessoas, buscando conselhos com pessoas que já fizeram o que queremos, pedindo que Deus traga uma resposta, um direcionamento claro? Não seria melhor? Então, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. É bom colocar os seus planos na mão de Deus, pedir a Ele que traga sinais. Como que você pede sinais a Deus? Coloca uma pessoa no meu caminho para que venha me auxiliar, me socorrer, trazer bons conselhos. Investigue antes de fazer alguma coisa. Nunca faça, nunca tome uma decisão sem primeiro refletir a respeito, sem colocar diante de Deus. Na vida sentimental, você que é solteiro, avalie bem como a pessoa trata os pais, como a pessoa lida quando toma uma fechada no trânsito, o que a pessoa fala a respeito dos pais, dos irmãos, o que a pessoa fala a respeito dos colegas, do trabalho, dos sócios. Aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa faz vai revelando bastante de quem é a pessoa. Então as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Antes de entrar numa sociedade, veja como essa pessoa é, se ela é honesta, correta, justa. Se você percebe que a pessoa passa a perna nos outros, engana outras pessoas nos mínimos detalhes. A Bíblia mostra que quando uma pessoa faz uma coisa errada, no detalhe, ela amplia isso quando aumenta o volume de dinheiro, quando aumenta o volume de negócio. Então as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. E sobre esse assunto de se nós não somos fiéis nas pequenas coisas, nós nos corrompemos nas grandes coisas, é algo que devemos levar para a nossa vida. Como você faz as mínimas coisas da sua vida? A forma como você faz uma coisa revela como você faz tudo na vida. Por isso, devemos sempre buscar fazer tudo com excelência. Se nós fazemos uma atividade de qualquer maneira, criamos um ciclo de tudo pode ser feito pela metade. Então as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Versículo 3.
Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Quando você pede a Deus para que ele vá à sua frente, quando você pede, Deus, coloca pessoas no meu caminho, mostra quais as formas de obter sucesso e de ter realização nesse meu plano. Deus, ele vai dando direcionamento. Quando você ora a Deus, antes de fazer um negócio, antes de começar em um trabalho, antes de se relacionar com alguém, Deus vai mostrando para você. Ele vai dando o caminho para você. Verso 9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. No final, é Deus que tem a decisão final. Se você fizer no meio do caminho coisas erradas, passar por cima dos passos que precisam ser dados, se você for apressado, se você for apressada, você não vai ter o resultado esperado. Então, a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O verso 25. Há caminhos que parecem certos, mas quem dirige a sua vida... Aliás, voltando aqui no versículo 25. Desculpe o erro aqui. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Então, aqui no verso 25, existem caminhos que parecem bons. Por isso é importante conversar com Deus primeiro. Quando você olha, às vezes parece bom se envolver com uma pessoa, parece bom fazer sociedade com aquela pessoa, parece bom comprar aquele carro, aquela casa. Mas quando você pede para Deus assim, Senhor, mostra o que está por trás, se existe algum perigo, se existe alguma coisa que eu não estou vendo, me abre os olhos para que eu perceba. Traz pessoas para me dar o direcionamento correto. E aí você fica prestando atenção nos sinais. E há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O verso 33. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. O verso 33 está dizendo que existem situações de impasse. Quando que as pessoas tiram a sorte? Quando elas não sabem qual a melhor decisão. Então elas dizem, vamos aqui fazer um sorteio para ver qual o melhor caminho. Você não deve dirigir a sua vida por sorte, porque quem resolve mesmo é Deus. A ideia central aqui, o capítulo começa e termina lembrando que o ser humano planeja, mas é Deus que continua sendo soberano sobre o resultado e sobre o caminho. Isso não significa abandonar o planejamento, mas reconhecer que nossos planos não são a autoridade final. Agora, um segundo ponto aqui: o coração, as intenções e o orgulho. O versículo 2 diz: você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Então, quando você decide fazer alguma coisa, qual é a motivação, a intenção que carrega no coração? Se a intenção de abrir um negócio é resolver o problema, ajudar as pessoas e receber pelo trabalho que você está fazendo, essa intenção é boa. Agora, se a pessoa pensa, vou abrir um negócio somente para que eu receba benefícios, como por exemplo os criadores do jogo de bets. Por trás do jogo do bets tem uma pessoa ali, tem um grupo de pessoas que se reuniu, criou o jogo, articulou, vamos colocar aqui esse tigrinho, vamos colocar aqui uma roleta que fica rodando, vamos fazer a pessoa ficar atraída para que ela jogue. Ela vai jogar e nós vamos ganhar. Então, essas pessoas fazem as coisas com a intenção errada.
Deus conhece as intenções dessas pessoas. Então você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Que você procure fazer as coisas motivado por propósitos certos. Verso 4: O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. Quem faz o mal recebe a desgraça. Você pode pensar, voltando no exemplo de quem usa os bets para ficar muito rico. Eles ficam muito ricos com muito dinheiro, mas eles perdem a salvação. Em algum momento, eles recebem o pagamento por aquilo que fizeram. Muitas dessas pessoas perdem o dinheiro lá na frente, acontecem tragédias, acontecem coisas horríveis no meio da família dessas pessoas. Se você acompanha histórias dessas pessoas, essas pessoas vivem uma vida que por um tempo elas vivem muito bem, mas a palavra de Deus ela não falha, ela não erra. As pessoas que fazem outras pessoas terem prejuízo, que enriquecem à custa das outras pessoas, sempre recebem o pagamento por aquilo que fazem. A palavra de Deus ela é verdadeira. O verso 4 fala claramente: O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. Verso 5: O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. O verso 18: O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Quem é orgulhoso não escuta conselho. Quem é orgulhoso não recebe a palavra de Deus. Quem é orgulhoso tem argumento, resposta para tudo. Quem é orgulhoso não enxerga quando alguém alerta sobre uma coisa que precisa corrigir. Então, o orgulho, leva a pessoa à destruição. E a vaidade faz a pessoa cair na desgraça. Verso 19: É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Então, é melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quer dizer que andar com os orgulhosos é algo que não vale a pena. Os orgulhosos pensam, acham que reinam, governam, sabem tudo. É perigoso andar com os orgulhosos. Eles podem estar bem, com muita riqueza agora, mas a queda do orgulhoso acontece de repente. Agora, a pessoa que tem um espírito humilde, que está junto com os pobres, ela tem a chance de verificar o que precisa corrigir, melhorar, avançar e prosperar com o pensamento na direção correta. Não é que é para a pessoa ficar o resto da vida na pobreza. É melhor ter um espírito humilde, aqui o versículo 19, e estar junto com os pobres, porque enquanto você está com o espírito humilde, você está no caminho certo, reconhecendo a soberania do Senhor. Estando com os pobres não têm recursos, então os pobres são aqueles que realmente pedem tudo a Deus. Eles não têm, então eles dependem de Deus. É melhor ser humilde e dependente de Deus do que participar das riquezas dos orgulhosos, do que estar com aqueles que estão com dinheiro, com riqueza, pensando assim: nós estamos bem, não precisamos de Deus, estamos cheios de riquezas. O perigo de estar com as riquezas junto com os orgulhosos é esquecer que o tombo pode acontecer. O benefício de estar com o espírito humilde junto com os pobres é que os pobres, pela carência, estão na dependência de Deus. O que o versículo 19 revela é que nós precisamos viver na dependência de Deus, com os nossos planos na direção de Deus. Então, se for para abandonar uma situação que está mais difícil
para pular para o barco daqueles que estão cheios de riquezas, mas cheios de orgulho, arrogância, é melhor continuar remando, pedindo a Deus o direcionamento certo, porque na hora que você prosperar com a direção de Deus, você está com a sua vida amparada em Deus. Verso 25. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Alguns versículos nós estamos repetindo porque colocamos o versículo em todos os temas que ele se refere. Então, o versículo 25, ele se encaixou aqui no primeiro tema, sobre os planos e a soberania de Deus. E ele se encaixa aqui também, o coração, as intenções e o orgulho. Às vezes nós vamos com intenção por um caminho. E há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Então, cuide do coração, cuide das intenções, tome cuidado com o orgulho. A ideia central aqui é que podemos considerar as nossas próprias intenções corretas, mas Deus vê aquilo que existe por trás delas. Por isso, a humildade é uma proteção contra a ilusão de pensar que sempre estamos certos. Agora, o que você faz da sua vida? Esse é o segundo eixo que nós estamos aqui nesse estudo, que nós estamos apontando nesse estudo. O que você faz? Vamos para o tema, a temática 3. Você tem integridade, honestidade e justiça? Tem vários versículos em Provérbios 16 que falam a respeito da integridade, da honestidade e da justiça. O que você faz com a sua vida? Vale a pena você ser íntegro, inteiramente correto, honesto e andar na justiça. Se você andar inteiramente correto na honestidade e na justiça, você nunca vai ter débito, dívida com ninguém. Você sempre vai poder andar de cabeça erguida, você não vai estar enrolado, enrolada em nenhuma situação que possa te trazer um prejuízo futuro. Então vamos ler aqui os versículos. O versículo 6. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Temer o Senhor significa absoluto respeito aos mandamentos do Senhor. Então quem tem absoluto respeito pelos mandamentos do Senhor escapa do mal. Verso 8. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa tem muito lucro, com desonestidade, corre o risco de vida. E engana alguém que de repente fica muito ofendido e a pessoa pode ir atrás e querer a morte dessa pessoa. Versículo 11. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Então Deus criou a balança, criou as medidas para fazer a coisa certa. Tem muitas pessoas, nós temos vivenciado tempos em que nos mercados, o que nós vemos, o que nós temos visto? As pessoas, as empresas, né? Elas diminuem a quantidade do papel higiênico, diminuem o peso do chocolate, diminuem a embalagem, ou às vezes eles mantêm o tamanho da embalagem, mas eles diminuem a quantidade. E assim eles vão obtendo riqueza e enganando as pessoas. Mas isso é uma prática que vem tomando conta das grandes empresas nesses últimos tempos, né? Você já deve ter notado isso. Então aqui o verso 11. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. O verso 12. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. Aqui no verso 12. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. Você pode interpretar esse texto da seguinte forma: você reina sobre a sua vida. Então aqui o versículo 12, leia da seguinte forma: os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. Eu, como rei da minha vida,
Não posso tolerar que alguém fique ao meu redor praticando mal, porque se eu deixo que as pessoas à minha volta pratiquem o mal, eu estou seguindo o caminho delas. O que torna forte um governo é a justiça. Se eu me cerco de pessoas que andam na justiça, justiça é cumprir a lei de Deus. Justiça vem de justo. Justo, lembre da roupa justa. A roupa justa está colada no corpo. O justo está colado na palavra de Deus. A justiça são as atitudes de acordo com a palavra de Deus. Então, os reis, quem reina bem a sua vida, não tolera pessoas ao seu redor que façam o mal. Porque o que torna forte um governo é a justiça. O que torna forte que eu possa governar bem a minha vida é que as pessoas ao meu redor são pessoas que também seguem na justiça. Se eu deixo pessoas que fazem o mal andar ao meu redor, eu vou ouvir os conselhos, as opiniões delas. E eu posso ter um governo que vai ser arruinado por ter essas pessoas que trazem maus conselhos. Então, versículo 12. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. Os reis têm consciência de que o que torna forte as minhas decisões, o meu governo, é eu ter pessoas corretas, honestas, justas à minha volta. E os reis, que são reis de verdade, presidentes, reis, rainhas, que realmente querem fazer a coisa certa, não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando um governo anda na injustiça, ocorre corrupção, desvio de verba, as ruas não são entregues, as escolas ficam deficitárias, os remédios faltam nos postos de saúde. Mas quando os reis querem ter a boa intenção de seguir na justiça, eles não toleram o mal. Versículo 13: O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. O rei que quer fazer as coisas certas fica alegre em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Agora, quando o rei é corrupto, é mentiroso, é enganador, ele fica alegre de conhecer ferramentas e estratégias para arruinar o povo. Então o versículo 13 está dizendo: o rei aqui de Provérbios é o rei que quer fazer a coisa certa. Ele fica alegre de ouvir a verdade. E ele ama os que dizem coisas certas. E agora o versículo 13, lendo assim: Você como rei, como rainha, a pessoa que quer governar bem a sua vida, deve ficar alegre em ouvir a verdade. Quando é corrigido, quando é corrigida, deve ficar alegre. Que bom que você me corrigiu. E ama os que dizem as coisas certas. Ame as pessoas que dizem as coisas certas. Elas estão te socorrendo de você cair num buraco lá na frente. Verso 17. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. Tome cuidado com a sua maneira de agir. E o verso 31. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Então, uma pessoa que anda sempre na justiça, aqui na integridade, o que você faz na integridade, na honestidade e na justiça, vai chegar na velhice em paz. A ideia central para Provérbios 16, integridade não é apenas uma virtude privada. Ela aparece no comércio, nas medidas, nas palavras, na administração e na maneira de conduzir a própria vida. Agora, ainda no eixo 2, o que você faz? Entrando no tema 4, o que você faz? Tema 4, a sabedoria vale mais do que a riqueza. Então tem pessoas que correm atrás da riqueza, elas fazem tudo para conseguir riqueza, a todo custo. Mas Provérbios 16 fala que é melhor você ter a sabedoria, é melhor você ter o relacionamento com Deus, do que você ter a riqueza. A riqueza você pode perder,
sem a sabedoria. Quando você tem a sabedoria, você planeja tudo com Deus à frente, você mantém a riqueza, porque você estabeleceu um pacto com Deus, aprendeu a fazer tudo com integridade, honestidade e justiça, e você permanece. Então aqui o verso 16, é melhor conseguir sabedoria do que ouro, é melhor ter conhecimento do que prata. Ter ouro e prata você pode perder, ter sabedoria e conhecimento você reconstrói. Verso 20, quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Se você confia no Senhor, cria os seus planos, busca conselhos. Confiar no Senhor é obedecer os mandamentos. Quando você lê Provérbios e coloca em prática, você vê que Provérbios sempre recomenda: tenha calma antes de fazer as coisas. Busque pessoas que têm sabedoria e já têm resultados excelentes naquilo que você quer fazer. Escute, ouça elas. Seja humilde, não seja arrogante, orgulhoso de achar que sabe tudo. Então, versículo 20. Quem presta atenção no que lhe ensinam, se você presta atenção nos ensinamentos aqui, você terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Confiar no Senhor é confiar que os mandamentos que ele deixou na palavra, isso é confiar no Senhor, será feliz. Verso 22. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. Então aqui o verso 22. Você escolhe aprender a sabedoria e receber a fonte de Deus. A sabedoria é para aqueles que a buscam. 26. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Esse versículo 26 está dizendo que você deve buscar a sabedoria para não trabalhar somente para matar a fome. Porque tem pessoas que só vão trabalhar quando estão passando dificuldade. A pessoa sempre faz o mínimo do mínimo. Então, o apetite chega uma hora que a pessoa está passando dificuldades, então ela vai trabalhar para poder se alimentar. Mas ele trabalha somente para matar a fome. Devemos buscar sabedoria e criar projetos. Devemos viver por propósito. Devemos entender que fomos criados para manifestar a glória de Deus na terra. Deus tem talentos e habilidades que Ele quer que você desenvolva, que você preste serviços resolvendo problemas das outras pessoas. Um psicólogo resolve as dores emocionais de alguém. Um advogado resolve as dores jurídicas de alguém. Um médico resolve as dores da saúde de alguém. Um empresário que comercializa, vende roupas, ele resolve a dor da necessidade que as pessoas precisam de se arrumar, de se alinhar. Então, faça alguma coisa que você vê sentido para você. Não pense, eu só quero um emprego para eu receber um salário, para eu cuidar da minha vida. E aí eu vou trabalhar para alguém. Pense em trabalhar para algo que você glorifica a Deus. Então, verso 26, o apetite faz o homem trabalhar com vontade. A pessoa trabalha porque precisa comer, pois ele trabalha para matar a fome. É horrível que as pessoas trabalhem somente para matar a fome. Porque daí as pessoas chegam na segunda-feira, elas falam, lá vou eu trabalhar de empregado para uma pessoa. Ele vai ficar rico, patrão, e eu vou receber só o meu salário e vou dar o meu sangue trabalhando lá. A pessoa fica insatisfeita, reclamando. No campo do trabalho tem muita gente murmurando, chateada, reclamando da vida, porque está trabalhando só por causa da fome.
Então aqui, a sabedoria vale mais do que a riqueza. A sabedoria de pensar: Deus me colocou aqui nessa terra para que eu tenha habilidades, para que eu use as minhas ferramentas, as minhas habilidades para socorrer e ajudar alguém. O que será que Deus quer que eu faça? Se você nunca pensou a respeito disso e tem estado chateado, chateada com o seu trabalho, então pense dessa forma: não vou mais trabalhar apenas pelo dinheiro. Por isso que essa parte 4 é: a sabedoria vale mais do que a riqueza. Não se trabalha para ganhar uma riqueza, um salário, porque daí a pessoa carrega infelicidade. Mas a pessoa que tem a sabedoria, ela vai pensar: eu vou colocar a minha vida diante de Deus, para que Deus me dê um caminho, para que eu faça algo que realmente eu tenha alegria de fazer e junto com essa alegria eu receba a riqueza, eu receba o meu ganho. A ideia central aqui: o capítulo desloca o centro de valor. A sabedoria não é um luxo intelectual. Ela é mais valiosa que riqueza e produz vida. Por que ela é mais valiosa que a riqueza e produz vida? A pessoa que trabalha por propósito, ela acorda na segunda-feira com alegria. Ah, eu vou lá, eu vou ver qual a melhor roupa que vai cair nas pessoas que eu vou atender. Eu vou lá, vou dar o melhor para ajudar as pessoas ali nos meus atendimentos. Ao mesmo tempo, o trabalho também tem uma motivação concreta. As necessidades da vida nos impulsionam a trabalhar. Agora, indo para o tema 5, as suas palavras podem convencer, curar ou destruir. Então, o que você faz da sua vida com as suas palavras? Versículo 13. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Versículo 14. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Então, a pessoa que é sábia, ela fala com inteligência, sabe como colocar a paz, como restabelecer a tranquilidade numa conversa entre as pessoas. Agora, a pessoa que é tola, ela coloca a lenha na fogueira. Verso 21. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva, porque a pessoa que tem o coração sábio, ela sabe ouvir. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Não adianta você falar uma coisa que você tem razão se você fala gritando e com raiva. Então, quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Se você precisa corrigir alguém, fale com amor, com afetividade. Falar com afeto tem mais poder do que você falar, mesmo que você tenha razão. Verso 23. O homem sábio pensa antes de falar. Por isso que ele diz convence mais. Sim, porque a pessoa que é inteligente, que é sábia, ela calcula. Será que é agora que eu falo? Você precisa avaliar a hora de falar, como vai falar, qual a ordem que você vai falar a respeito daquele assunto. E às vezes, se você percebe que você não tem condição de falar, é melhor pedir socorro, ajuda, para um terapeuta, para um psicólogo, para alguém. Nas questões dos casais, muitas vezes é bom pedir a orientação de um pastor, de um líder de ministério que trabalha com isso. A conversa pode trazer bons frutos, resultados melhores, dependendo da situação que precisa ser resolvida. Se, aqui no versículo 23, se é uma questão de sociedade, se é uma questão empresarial, às vezes trazer o contador para explicar os dados, trazer o advogado para explicar as consequências, pode ser melhor. Então, o 23, o homem sábio pensa antes de falar. Por isso que ele diz convence mais. Além de pensar no que falar, às vezes é preciso pedir socorro, auxílio, ajuda para profissionais. Verso 24. As palavras bondosas são como mel,
doces para o paladar e boas para a saúde. Então é melhor usar palavras boas. 27. Os maus procuram meios de fazer o mal. Até as suas palavras queimam como fogo. O 28. Os maus provocam discussões. E quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Fique longe de pessoas que falam mal dos outros. Quem fala mal dos outros também fala mal de você para os outros. Quem fala mal dos outros revela que não tem caráter. Ela fala mal dos outros ao invés de falar com os outros. Ao invés dela falar aquilo que ela viu de mal para a pessoa, ela não fala, fala pelas costas. Então, quem age assim não é confiável. Verso 30. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Então, se você está num lugar e você vê que a pessoa pisca para você, faz sinais e ela trata as coisas assim, enganando os outros, criando estratégias, essa pessoa é uma pessoa que não é íntegra. A ideia central, Provérbios 16, mostra duas possibilidades para a boca. A palavra sábia que convence, acalma e faz bem, ou a palavra perversa que queima, provoca discussões e destrói relacionamentos. Agora no assunto 6, o que você faz com relação ao seu autocontrole e domínio próprio? Versículo 14, quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Pessoa sábia domina suas emoções. Tomou uma fechada no trânsito, ouviu uma ofensa, a pessoa tem domínio próprio, ela tem autocontrole. Versículo 17, ela pensa, essa pessoa deve estar com pressa, por isso está dirigindo assim. Essa pessoa disse uma palavra ruim para mim, deve ter acontecido algo horrível com ela, que ela está despejando o lixo dela, querendo lançar o lixo dela em cima de mim. Então, como eu faço para lidar com isso? A compreensão pela sabedoria. Ela só está dando o que ela não está sabendo como lidar. Então, a pessoa que tem sabedoria, ela não é reativa. Ela vai além, ela percebe que o que está acontecendo com ela, que a pessoa está despejando nela, é o que a pessoa está passando. Verso 17. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. E quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. Então, o honesto se desvia do mal. Quem toma cuidado como rege a sua vida, salva a sua vida. Verso 30. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Verso 32. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Aqui no verso 32 é o principal do autocontrole. Então, aquele que tem paciência é melhor do que o que é valente. Quem tem paciência perdoa, não corre muito risco. O que é valente pode perder a vida. Já vi pessoas que eram lutadoras morrendo porque desafiaram a pessoa. E a pessoa disse, eu sou um lutador. Foi avante. E foi surpreendido. A pessoa que provocou já tinha armado já tinha combinado com vários amigos de na hora que o valente fosse para cima, que eles agarrassem, pulassem em cima dele. Então a pessoa provocou o valente veio para cima, os amigos apareceram do nada, de repente, agarraram ele e o valente perdeu a vida. Então vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Quem tem autocontrole consegue pensar na resposta melhor. Quem tem autocontrole consegue pensar, usar a sabedoria. Até para vencer uma guerra, uma pessoa pode invadir uma cidade e destruir a cidade inteira e não ficar com nada daquela cidade. Ela venceu a cidade pela valentia. Mas a pessoa que tem paciência cria uma estratégia.
para entrar na cidade, poupa a vida dos inocentes, poupa as pessoas e ainda consegue ter a riqueza daquela cidade. Por quê? A pessoa que tem paciência, ela resolve com sabedoria. O valente vem com tanque de guerra, avião, navio, queima, destrói completamente uma cidade. E acaba não levando nada como vantagem. A ideia central. O capítulo apresenta o autocontrole como uma forma de força. Dominar a si mesmo pode ser mais difícil e mais valioso do que conquistar algo exterior. Então, aqui aplicando na vida prática, do que adianta você ter razão e você numa conversa mostrar que você tem razão? Você fala gritando com razão, mas você perde pela falta de paciência. Agora, a pessoa que espera o tempo certo de falar, que tem autocontrole, ela consegue convencer, ela consegue mostrar que realmente tinha razão. Agora, entrando no eixo 3, como você se relaciona? O eixo 1 é sobre... Voltando aqui, o eixo 1, nós falamos sobre quem governa a sua vida, seus planos, soberania de Deus, como você cuida do coração, das intenções e do orgulho. O eixo 2, o que você faz da sua vida, se você é íntegro, honesto e justo, se você usa sabedoria e como você usa suas palavras. Agora, e como você lida com o domínio próprio, com as suas emoções. Agora, entrando no eixo 3, como você se relaciona, indo para o tema 7, autoridade, justiça e influência. O versículo 10. O rei fala com autoridade divina, ele não erra nos seus julgamentos. Significa que o rei tem autoridade. O que ele fala, está falado. O rei nunca vai dizer que tomou uma decisão errada. Como ele tem autoridade, o texto fala aqui, o rei fala com autoridade divina. O que ele fala, está falado. Então, ele não erra nos seus julgamentos. O versículo 10 está dizendo: faça as coisas sempre de forma correta, íntegra, justa e honesta, para você nunca cair no julgamento do rei, nunca cair no julgamento de um juiz. Faça tudo correto. Se você cair num processo, se você cair numa situação em que você vai ser julgado, aquilo que o juiz disser, aquilo que a pessoa que tem autoridade vai dizer, a autoridade vai falar, aquilo lá vai ser lei. Então você precisa ter muita atenção em relação a tudo o que você faz. Porque se você fizer tudo certo, você diminui, atenua o risco de você sofrer uma consequência negativa na sua vida. O rei fala com a autoridade divina. O que ele falar vai ser lei. E ele não erra nos seus julgamentos. Em outras palavras, ele falou, está falado. Então, faça tudo certo. O eixo aqui é como você se relaciona. Se relacione com as pessoas de tal forma que você faça tudo tão corretamente que quando você cair diante de um juiz, de uma autoridade, rei aqui fala de autoridade, que você consiga demonstrar facilmente que tudo o que você fez foi correto, justo e honesto. Ah, mas tem situações de injustiça. Nós vivemos no mundo. Existem juízes e juízes. Existem autoridades e autoridades. Às vezes, aquela pessoa vai fazer uma injustiça. O justo, às vezes, mesmo fazendo tudo corretamente, ainda cai numa situação de injustiça. Isso acontece na Terra. Então, quando isso acontecer, o que importa é que você sabe que está com a consciência tranquila e que fez tudo certo. Não desista, continue fazendo a coisa certa, porque na hora certa Deus vai honrar você. Versículo 12. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. Então nós já explicamos esse versículo. Você é rei e rainha da sua vida. Não tolere o mal à sua volta.
O que vai fazer você ter um governo forte é você andar com a justiça. Versículo 13. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. O rei que quer fazer a coisa certa se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Porque quando o rei é corrupto, mentiroso, trapaceiro, enganador, quando a pessoa leva a vida de qualquer jeito, ela quer andar na companhia dos que fazem coisas erradas. Então aqui é o rei, os que são governantes, e nós, como reis da nossa vida. Nós escolhemos com quem andamos. Verso 14. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio acalma. Então, como você se relaciona com as pessoas? Criando raiva nas pessoas ou acalmando as pessoas? Verso 15. Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como a chuva de primavera. Quando você trata bem as pessoas, você consegue atrair ao bem delas. Então aqui existe um bloco bastante específico do capítulo: como a autoridade exerce o seu poder e como os sábios devem se relacionar com a autoridade. A ideia não é simplesmente política. O texto mostra que poder e influência produzem consequências sobre outras pessoas e que justiça, verdade e sabedoria são essenciais para quem exerce autoridade. Agora o ponto 8. Como eu lido com as outras pessoas, né? Conflitos, amizade e influência sobre os outros. O verso 7. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma até os nossos inimigos em amigos. Se você vive tão corretamente, com sabedoria, sendo sempre paciente, até os inimigos vão olhar e dizer: não tem como brigar com essa pessoa. Essa pessoa é muito correta, ela não se irrita, ela trata a gente bem, mesmo falando mal dela pelas costas, mesmo enganando, a pessoa levanta a cabeça e continua sendo justa. Então, se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Verso 14. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio acalma. Verso 21. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Verso 28. Os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Verso 29. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Esse é o homem violento. Engana as pessoas por um mau caminho. Verso 32. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Então a ideia central aqui desse ponto 8 é evitar conflitos, realizar boas amizades, exercer bem a influência sobre os outros e tomar cuidado para não receber a má influência dos outros. Então aqui a ideia central: a nossa maneira de viver e falar influencia as pessoas ao nosso redor. A sabedoria pode pacificar e aproximar. A maldade, a violência e a fofoca podem dividir até os melhores amigos. Então a sabedoria aproxima. A maldade, a violência, a fofoca dividem. Agora o último ponto, o que realmente importa. Esse é o último eixo. O último tema, o tema 9. O que realmente importa é ter o temor do Senhor, é ter o respeito pela lei do Senhor e ter uma vida que agrada a Deus. Então, repetindo, vamos apenas repetir os versículos que nós já lemos, mas que reforçam essa ideia. O versículo 6. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado. E quem teme o Senhor escapa do mal. Vale a pena temer o Senhor, honrar e respeitar o Senhor. Verso 7. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma até os inimigos em nossos amigos. Verso 16. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É isso que importa, receber a sabedoria. É melhor ter conhecimento do que a prata. Verso 17. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal e quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. Verso 20. Quem presta atenção no que lhe ensinam, terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem confia que a palavra de Deus é fiel e vale a pena seguir, será feliz. 31. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas.
Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Que você possa chegar com os cabelos brancos, carregando uma coroa de glória, sabendo que você teve uma vida que andou na correção e na justiça. Verso 32. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Então é bom ter autodomínio, autocontrole. É isso que vale a pena. É melhor ter paciência, autocontrole, dominar as emoções, do que ser a pessoa valentona, do que ser a pessoa valente. Porque o valente acaba causando muitas destruições. Querendo ter razão, acaba muitas vezes destruindo tudo. Verso 33. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus o Senhor. Então a ideia central, o capítulo conduz para uma visão de vida em que temer a Deus, confiar nele, buscar sabedoria, viver com integridade e dominar a si mesmo valem mais do que riqueza, poder ou conquistas. Que você coloque os seus planos na mão de Deus e que você procure a sabedoria para tomar todas as suas decisões. Deus na frente, dando direção, é melhor do que pensar que somos sábios e que podemos resolver tudo.